Boa noite. O nosso grupo é formado pelos componentes Mariana Xavier, Elisângela Jesus e Joab Arcelino. Iremos apresentar o trabalho para o componente curricular Educação e Tecnologia do professor Rodolfo Olivas. O nosso filme é Quem Quer Ser um Milionário? O filme é baseado na história real de um menino analfabeto e morador de rua que perdeu sua mãe logo cedo. Sua alternativa de vida e de sobrevivência não lhe restou alternativa de vida a não ser a se render à extrema pobreza e a desafios gigantescos ao longo de sua vida até o completar de seus 18 anos. O irmão Malik nasceu na favela da Índia e por lá viveu até seus 7 anos, juntamente com sua mãe e seu irmão. A extrema pobreza era notável pela vizinhança. A cultura local desfavorecia a classe baixa. Porém, entre tanta miséria, reinava a alegria no coração das crianças que não sabiam o que era futuro. A pequena favela era dominada por chefes do tráfico e gangues. Então, certo dia aconteceu um massacre naquela favela, onde a mãe de Jamal foi uma das pessoas assassinadas. Jamal, com a idade próxima de 7 anos, e seu irmão, com 10 aproximadamente, foram viver nas ruas da Índia e no lixão da cidade para sobreviver. Nesse momento, os traficantes acolheram as crianças para servirem de soldados. As meninas eram guardadas até sua mocidade para serem vendidas, comercializadas ou para prostituição local, e os meninos, com dom em música, artes ou algo que chamasse a atenção das pessoas, esses tinham seus olhos sacrificados para pedirem esmolas. Todas as crianças órfãs, moradores de rua, tinham esse destino nas mãos dos traficantes. Já com Jamal e seu irmão foi diferente. Eles conseguiram fugir da gangue, porém Jamal nunca esqueceu seu grande amor, a pequena Latika. Ao passar de muitos anos, Jamal consegue voltar àquela cidade e resgatar Latika das mãos dos traficantes. E os três fogem novamente. Porém, seu irmão já não havia tanta inocência e possui Latika como mulher e foge com ela, deixando Jamal sozinho. Então, adultos, Jamal reencontra seu irmão Salim e descobre que ele trabalha para traficantes e que Latika foi entregue a um dos chefões da máfia e é tida como esposa de um mafioso. Jamal encontra Latika e propõe fugir com ela, porém, Latika é maltratada e prisioneira de seu marido. Fica com medo e desiste. Em meio a tantos problemas, Jamal, na tentativa de reencontrar sua amada, participa de um programa de TV na Índia. O desenvolvimento do programa segue assim. O participante responde à pergunta do apresentador. A cada resposta correta sobre conhecimentos gerais, o participante aumenta seu prêmio e Jamal consegue chegar no prêmio final, que é 20 milhões de rúpias. No entanto, no auge do programa, a polícia prende o jovem Jamal por suspeita de trapaça. A questão que paira no ar é: como um rapaz das ruas, que pouco frequentou as escolas, pode ter tantos conhecimentos gerais? Pois se até mestres, doutores e pesquisadores nunca conseguiram chegar ao seu prêmio máximo. Desesperado para provar sua inocência, Jamal conta a história da sua vida na favela, onde ele e seu irmão cresceram, as aventuras juntos, os enfrentamentos com gangues e traficantes de droga e até mesmo o amor pela Latika. E tudo é esclarecido, comprova a inocência e volta ao programa, e consegue ganhar o prêmio máximo de 20 milhões de rúpias na versão indiana do programa. E também consegue ficar com sua amada. O filme teve 10 indicações ao Oscar 2009. Quem Quer Ser um Milionário? Foi o grande vencedor do Globo de Ouro 2009. Melhor filme, diretor, roteiro e trilha sonora. Ganhou 8 Oscars na categoria de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição, melhor fotografia, melhor trilha sonora, melhor canção original e melhor som. Foi ainda indicado nas categorias de melhor edição de som e melhor canção original. O filme ganhou 4 estatuetas na 66ª edição do Globo de Ouro, concedido pela Associação de Correspondência de Estrangeiros de Hollywood. O interessante do filme é que Jamal, uma criança sem estudo, sem estrutura familiar, consegue ter tantos conhecimentos gerais e chegar ao prêmio máximo de 20 milhões de rúpias. Do desenrolar do filme, percebemos que a cada pergunta respondida é passado um filme na cabeça do ator. A história de vida foi de fundamental importância para a conquista do prêmio. O jovem que viveu inúmeras aventuras é rico em conhecimento que no dia a dia é tido como curiosidades banais. A cada pergunta faz os participantes do jogo pensar, a colocar seus conhecimentos em ação. O rapaz de 18 anos de idade não é tido como paranormal, ou muito menos como um superdotado, mas a sua história de vida lhe proporcionou conhecimentos diversos nas áreas de matemática, português, história, ciência, geografia, entre outras, e dominava não fluentemente idiomas, mas conseguia se comunicar falando o básico e o essencial para o seu trabalho. A realidade em que vivemos no Brasil não é diferente da história do filme.
Há um grande número de crianças que ainda estão sem frequentar a escola assiduamente, por motivos diversos. Entre esses motivos, o mais pertinente é a necessidade que muitos jovens têm de sustentar a casa ou ajudar parcialmente com a renda da mesma, assim ocupando boa parte do tempo que esses deveriam estar em sala de aula. E até muitos desses jovens disponibilizam de tempo para estarem nas escolas, porém são sobrecarregados de responsabilidades em seu tempo vago. Quando chegam na escola, se sentem desmotivados, cansados para continuar estudando e acabam se rendendo ao cansaço e se distanciando da educação. Porém, os problemas de assiduidade na escola não se finalizam por aí. Há muitos outros motivos para muitos jovens e crianças estar fora de sala. Um dado preocupante também é o vício de entorpecentes, prostituição, trabalho infantil escravizado, negligência dos pais ou responsáveis pela educação do menor. A desestruturação familiar, a organização governamental é nítida como a raiz dos problemas em muitos desses casos, mas não é o único motivo para muitos estarem fora da escola. Educação trabalha junto a órgãos competentes para fazer acontecer na vida do aluno. Acontecer a diferença positiva na vida de um cidadão que, somado a muitos, se faz em multidões sendo beneficiada por educação de qualidade. Essa educação de qualidade tem um valor muito alto que fica na responsabilidade do professor, do educador que convive com o aluno dia após dia. Cabe a ele desenvolver metodologias inteligentes para a melhor compreensão dos alunados. O filme relata a história de um menino que pouco frequentou a escola e, quando ia, a educação era rígida, a agressão física e verbal eram constantes pelo professor. A estrutura da sala era em péssimas condições, a superlotação em sala era nítida, carteiras e cadeiras não haviam no local. O que havia era um pedido de socorro em cada olhar, tanto do professor quanto do aluno. A educação era vista como um peso, uma ação praticamente impossível de acontecer naquele ambiente e em tais situações precárias. Então, o jovem desmotivado pela vida, o que lhe restava era a educação como uma forma de acolher um ser tão maltratado pela sociedade. Mas sua realidade não era essa. A escola não o acolheu e este teve que aprender nas ruas como sobreviver. A matemática básica soube na escola, mas o essencial, como noção de empreendedorismo, foi as ruas que lhe ensinou. As palavras cultas aprendeu nas ruas. A história, geografia, ciências, entre outras, não foi na escola. Então o jovem Jamal, sem estudo, conseguiu esta façanha de ganhar 20 milhões de rúpias, simplesmente com conhecimentos gerais que aprendeu nas ruas da Índia. Se pararmos para pensar, o dia a dia do ser humano não é diferente do que se aprende na escola. A criança estuda regras de português em conversas informais dentro de casa, matemática com a compra de supermercado e até mesmo com o lanche da cantina da escola. Geografia com conversas relacionadas à planície, planalto de sua cidade, bairro ou até com um buraco, cratera que apareceu na rua da escola, ou a uma catástrofe que passou no jornal. A história ele também aprende com fatos do dia a dia, ou com a história de sua família e até a história do Brasil. Também há como aprender religião em conversas com amigos, e a possibilidade de aprender inglês jogando videogame. Biologia pode ser estudado um animal comum da residência dos alunos. Cabe ao professor desenvolver atividades que envolvem a cultura dos alunos, que mexam com seu consciente e subconsciente, e quando chegar em casa, façam comparações com o que aprendeu na escola, que achem semelhança com quem aprendeu em sala e está vivendo com amigos ou família. O professor trabalhando conteúdos que tenham a ver com o dia a dia dos alunos, estes terão mais facilidade de assimilar, contextualizar e fixar na mente o que aprendeu. Uma conversa que a criança escuta dos pais, uma reportagem que ela vê na televisão e até mesmo em brincadeiras, essas atitudes não podem ser rotuladas como vazias, sem nenhum conhecimento valorizado na educação. Esses conhecimentos prévios da infância servem de base para construir uma resposta exata na hora da prova ou até mesmo na pergunta informal da professora em sala de aula. Muitas vezes, a complexidade está nas formas de explicar o conteúdo. Tudo que está na grade curricular está no cotidiano da criança. As matérias, os conteúdos são vividos por ele em algum momento da vida. É importante observar que nem todo cidadão tem as mesmas oportunidades que o outro, mas todos têm a capacidade de aprender e desenvolver. Portanto, fazer reflexões sobre a educação e as constantes observações do aluno não podem ser cansativas. O planejamento de aula não pode ser visto como obrigação. Essas atividades exercidas pelo professor necessitam de tomar um espaço prazeroso no coração de cada educador. O bom professor revê seus métodos educacionais diariamente, para assim estar dando o melhor de si em sala de aula.
Não só o professor, mas todos os profissionais têm que ser o melhor a cada dia na profissão que exerce. Muito obrigada.